Bom, então vamos começar, gente, a segunda parte. Eu vou demonstrar mais algumas fórmulas para vocês. Uma fórmula muito usada, tá? Que é muito interessante a gente aprender. É uma fórmula que a gente usa para contar determinado número de ocorrências em um determinado intervalo de dados. Então, por exemplo, eu levantei aqui dois requisitos que é importante. Por exemplo, gostaria de saber quantos passageiros dessa minha lista de 8 são passageiros comerciais e quantos são passageiros turismo. Então a fórmula que eu vou usar aqui é a fórmula CONT. A fórmula CONT vem de contar, tá? Só que a gente tem o CONT-NUM, que ele vai contar. O CONT.NUM, eu dou um intervalo de células para ele e ele vai me dizer quantas daquelas células tem números dentro dela. Então, se eu quiser saber, por exemplo, tem um cadastro de clientes, tem lá 500 linhas, e eu quero saber quantos desses cadastros não tem CPF. Eu poderia usar essa fórmula CONT, aplicando a coluna CPF, ele vai te dizer quantas células daquela coluna estão em branco. Tá? No que eu vou usar aqui, é esse de baixo aqui, ó, CONT.C. O que é o CONT-C? O CONT-C, ele vai contar as células que atendem a um critério. Então é um CONT com C. Por isso que é o nome CONT.C. Eu quero contar, vou passar uma função C para ele ali, uma condição, e as células das que eu vou selecionar que atender esse critério, ele vai contar. Então pergunto, qual é o meu critério aqui para mim saber quem são as passagens comerciais? Qual é o meu critério? Qual é a regra? A coluna tipo, não é isso? Naquela coluna tipo, não é ali que eu tenho uma letrinha C e uma letrinha P que me diferencia se ele é comercial ou se ele é turismo? Então, por exemplo, vou fazer o seguinte. Aqui eu quero as passagens comerciais. Então, conte.c. Olha o que ele me pediu aqui, ó. Deixa eu botar uma lupinha. Ó. Me pediu um intervalo e me pediu critérios. Então, o meu intervalo vai ser esse aqui, ó, que são as células onde tem os valores que eu quero contar. Ponto e vírgula. Agora eu vou passar o meu critério, que seria a minha condição C. Qual é a minha condição C? É que seja o conteúdo dessa célula, né? Seja um C. E vou fechar meu parênteses. Entenderam a lógica? Eu separo a massa de dados que eu quero trabalhar, o intervalo de células e a condição que eu quero. Ó, ele já me contou aqui, ó. Tenho 3 que são comerciais. Vou fazer o mesmo com o turismo. Igual a conte.c. Vou pegar o mesmo intervalo. E agora vou botar minha condição, que vai ser se for P. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou ter aqui o total de passageiros, né? Eu apaguei tudo. Ó.
de baixo? Então eu vou ter aqui o meu total de passageiros, né? Que vai ser esse mais esse. E agora eu gostaria de calcular a ocupação por categoria, certo? Então vai ser o quê? Vai ser... Vou usar aqui essas duas linhas aqui. Aliás, posso usar aqui embaixo, então vou botar aqui assim. Aqui eu vou botar comercial, turismo. E vou calcular a ocupação. A ocupação vai ser o quê? Vai ser quantos eu tenho do comercial dividido pelo total de passageiros. E aqui do turismo vai ser quantos eu tenho do turismo dividido o total de passageiros. E vou usar aqui o formato de percentual. Agora, gente, agora eu quero fazer o papel aqui de advogado do diabo e quero começar a quebrar a planilha. Aqui, eu vou botar um P minúsculo e vou botar um C minúsculo. O danadinho me ferrou. Ele levou em consideração. Mas vou botar aqui igual. Agora, eu quero garantir que esse P e esse C fique sempre maiúsculo. Tá? Então a gente vai ter uma fórmula para isto. Tem até acho que na formatação aqui, mas não é na formatação que eu quero. Acho que tem uma fórmula chamada maiúscula. Ó, maiúscula dela mesma. Da C5. Ixi. O que eu fiz aqui? Eu acho que ela não vai deixar eu usar a própria célula como referência, vai? Não vai deixar, porque vai ficar recursivo. Tá certo. Então tá. E o Conte aqui seguiu funcionando? Seguia funcionando. Depois nós vamos pegar aqui com validação de dados para evitar isso aqui, por exemplo. Nós vamos guardar essa planilha usando brincar bastante com ela. A gente faz isso aqui, ó. Ele não pode aceitar um A aqui. Não pode aceitar um W.
Então, bom, com isso aqui, o conteúdo que a gente tinha para hoje está vencido. Quero voltar àquela atividade, tá? Então, quero deixar para vocês assim, ó. Pode ser até esse aqui mesmo, depois a gente escolhe outros. Que já está bem legal da gente trabalhar. Que eu vou querer em duas planilhas. Numa planilha eu quero as receitas e na outra eu quero as dívidas. Tá? Então é o seguinte, eu acho que todos vocês aí devem ter internet. O tópico é Itaú BBA. Se botar isso aqui no Google vai aparecer. Ó. Não era bem isso que eu queria. Aqui, ó. Então, creio que aqui vai ter um link para cada clube, deve ter. Deixa eu ir rodando aqui. Ó, aqui embaixo, ó, tem o link para cada clube. Estão vendo aqui? Ó. Então a tarefa, vocês podem escolher um clube desse aqui qualquer. Eu vou pegar esse link e vou pôr lá no Google Drive. Aqui ainda está subindo. Então, eu vou mandar de repente por e-mail para vocês. Não, vou mandar lá pelo grupo. Aqui um novo tópico. Aula 5. Atividade. Através da análise do Itaú BBA sobre as finanças dos clubes de futebol brasileiros da Série A, escolha um time de sua preferência e converta os dados apresentados em gráfico em uma planilha com suas respectivas fórmulas. Também é pré-requisito que despesas estejam em uma planilha e
receitas estejam em outra planilha. Por fim, uma terceira planilha deverá apresentar um resumo de receitas menos despesas. Será avaliado a formatação, as fórmulas utilizadas, intervalos nomeados e apresentação geral. Os dados para que sejam coletados as informações estão no link a seguir. Isso aí. Já mandei, tá, gente? Isso é bem simplesinho. Creio que vocês escolham um time, creio que não devem levar mais do que 40 minutos para fazer essas 3 planilhazinhas aí. Ótimo tempo. Tá? Então é o seguinte, o que eu tinha era isso aí. Isso aqui é para fazer em casa?